Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria dizer assim, do fundo do meu coração, que tenho muita felicidade em ver essa Câmara cheia. Não é diferente do que muitos dizem. Essa casa aqui é a casa do povo, e ver vocês aqui se manifestando de forma pacífica muito nos orgulha, muito nos deixa feliz. Então, primeiramente, é com muita felicidade que eu recebo vocês aqui hoje. Quero falar um pouco da questão política. Política, para mim, é construir consenso. A política nasceu para construir consenso. Existem diversos interesses de um coletivo. E é através da política que a gente consegue decidir, de forma democrática, o rumo de uma cidade, de uma sociedade, de um país. Então eu acredito que, através da política, a gente consegue fazer essa construção de consenso. Concordo com o vereador Daniel que a gente precisa, e a gente entende em razão de como foi as questões do projeto, parar com essa divisão entre as classes, como se fosse uma disputa entre pobres e ricos. Apesar disso existir, obviamente. Porém, o que a gente precisa fazer é construir um consenso. É ponto incontroverso das próprias manifestações públicas, inclusive das lideranças, das pessoas que se diz liderança desse projeto de manifestação, é ponto incontroverso que existia um desequilíbrio no projeto, na lei anterior. Era uma lei na qual a população, ou melhor, as propriedades mais baratas, de uma forma ou outra, subsidiavam de forma plena o seu IPTU, enquanto aqueles imóveis de maior valor, subsidiavam não de forma plena. Isso aconteceu em razão da trava. A trava que foi proposta lá em 2013. Continuando. Então, acredito que a gente precisa fazer uma política para construir um consenso na cidade. Construir um consenso. E para construir consenso não dá para a gente ir para um debate com um coração de pedra. Nós precisamos estar disposto a fazer reflexão sobre o assunto. Nós precisamos estar disposto, assim como os vereadores da base aliada estão dispostos a ouvir. Na semana passada, quando teve a manifestação, eu vi aqui rosto de pessoas amigas. Eu vi aqui comerciantes, amigos que estudaram comigo no período de escola. E as pessoas, aqueles que não estavam utilizando disso de uma forma política, porque tem muita gente aqui que não está fazendo isso. Tem muita gente que veio aqui para mostrar a indignação contra a questão, para mostrar o quanto que a gente precisa rever o assunto. E a essas pessoas tenho total meu respeito. E essas pessoas também conseguem identificar quem está fazendo politicagem com essa questão. A gente não precisa ficar levantando isso, falando, fulano. Quem está aqui, ninguém é bobo. Ninguém aqui é bobo. O povo sabe quem está aqui de coração aberto e quem está aqui fazendo politicagem. Então não precisa a gente ficar exaltando os ânimos contra essa questão. Quando a gente ouviu essa população a semana passada, a gente refletiu sobre esse assunto. A gente reuniu a base aliada, o vereador Zé Machado, o vereador Reginaldo, o vereador Tiãozinho, Roberta, Fabiano, Marcão, Ademilson Militão e Júlio César Mendes. A gente falou, nós precisamos analisar essa questão, nós precisamos refletir sobre essa questão. Como eu disse, é ponto incontroverso que aquele projeto anterior era injusto, porque da forma que estava desequilibrado. Então ninguém quer voltar para o modelo anterior. Ninguém quer que a população mais pobre pague mais. Eu tenho certeza disso. Mas, obviamente, por outro lado, ninguém quer também que a gente que tenha um desequilíbrio para cima. Inclusive, esse desequilíbrio para cima pode trazer problema para os comércios. Meu pai é comerciante. Quando eu via no rosto dos comerciantes aqui fazendo a manifestação, eu via meu pai.
Meu pai é um pequeno comerciante também. Então, quando eu via essa situação, ele falava, precisa refletir, né, para o bem da cidade. E aí, o governo, analisando essa questão, fez uma proposta agora, que ainda, se a gente concorde ou não, nós vamos ter tempo de fazer essa discussão, se a gente quiser discussão e não utilizar isso como politicagem barata. Se a gente quiser chegar numa solução, nós vamos fazer aqui, dentro dos trâmites legais e necessários para fazer essa discussão, porque a gente sempre fez isso, a gente sempre esteve aqui de peito aberto para discutir esse assunto. O projeto de lei de IPTU que foi aprovado ano passado, ele não foi aprovado à escura, gente. Ele foi aprovado... Ele foi passado dentro das comissões, ele foi amplamente discutido, o governo fez audiência pública, a gente fez audiência pública para discutir. Então, assim, ele não foi às escuras, correndo. Teve tempo para fazer discussão. É óbvio que a gente só consegue enxergar, às vezes, a situação quando chega o carnê. Né? O carnê chegou, a gente viu, pode ter desequilibrado aqui. O que nós precisamos fazer agora? É ponderar sobre isso, sobre esse assunto, discutir esse assunto, para a gente tentar chegar numa solução e encontrar esse consenso. Nós estamos aqui de portas, de coração aberto, de cara, eu nunca me escondi. Todos vocês sabem qual que é o meu posicionamento sobre o assunto. Nunca me escondi. Sempre fui claro, sempre fui transparente, porque é meu dever como vereador. Vocês podem, no final de 2020, falar assim, esse menino não merece mais meu voto. Mas vocês vão saber por que eu não mereço mais meu voto. Eu não vou me esconder dessa situação. E por não me esconder, eu acho que a gente consegue ser uma ponte para tentar solucionar esse conflito. Mas precisa existir, por parte de todos, essa vontade. A proposta do governo é escalonar esse aumento para quem teve esse aumento expressivo. 40%, uma trava de 40% e o escalonamento. Essa é a proposta do governo. Nós vamos fazer essa discussão. O que eu não concordo com a questão da revogação? Só explicar para vocês. Por que eu não concordo com a questão da revogação? É incontroverso que o modelo antigo ele era desequilibrado. É incontroverso que naquele modelo a população mais pobre pagava uma alíquota superior de forma plena. Então, se a gente revogar, nós estamos voltando para aquele modelo antigo. A gente tem a oportunidade de manter aquilo que equilibrou e de melhorar naquilo que desequilibrou. Então, a gente não precisa revogar, a gente pode revisar a lei da forma que está sendo proposta pelo governo aqui, a revisão. Então, é isso. Esse é o nosso posicionamento. Eu estou aqui, de coração aberto, ouvido aberto, para dialogar, para conversar com todos, para a gente encontrar um consenso, porque eu tenho certeza que todos aqui estão no mesmo sentido, pelo amor que a gente tem pela nossa cidade. Muito obrigado.